Bora lá, Fiel, o Mano e a Lelê trazendo as últimas informações do Corinthians aqui da Rádio Energia FM. Infelizmente, comentando mais uma bomba aí que estourou nos bastidores do Corinthians. E ninguém aguenta mais isso, né? Mas eles atualizaram e trouxeram as informações pra vocês. Também um lateral direito europeu que foi oferecido ao Corinthians. E vamos ver aqui também a situação do Cauê Furquim. Será que o Corinthians vai perder? Vai conseguir renovar com a joia da base? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora acompanhar as últimas informações do Corinthians. E agora, chegando as novidades do Com você que o time melhorou no segundo tempo, porque entraram os titulares, mas eu acho que o time do primeiro tempo, o time reserva, ele acabou sendo mais perigoso em termos de chances criadas, porque se a gente pegar ali a escalação... mais claras, né? O Corinthians ele teve chances aí muito mais claras aí no primeiro tempo do que no segundo. No primeiro lá, teve pelo menos 3 cara a cara. 2 com o Angileri, uma que ele finaliza na trave, outra que ele queima o goleiro ali num lance que ele poderia ter caprichado um pouco melhor, porque ele estava inteiro naquela bola, e a do Romero, né, que não dá para defender. Um atacante perder um gol praticamente sozinho na risca da pequena área e isolar por cima, dá pra ver realmente o quanto limitado ele é. Mas no segundo tempo, Lelê, quando o Dorival viu que não dava pra confiar naquele time que ele escalou, e eu não vou nem fazer uma crítica ao Dorival, porque eu acho que o jogo do Corinthians, nessa partida sim valia a pena poupar. Eu acho que nessa partida o Dorival fez certo, porque quarta-feira, Lelê, o Corinthians ele joga a vida no ano. O Palmeiras, mesmo que ele seja eliminado na Copa do Brasil, ele tem frente ainda no Campeonato Brasileiro, porque pra mim ele e o Flamengo são os favoritos pra brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda tá vivo na Libertadores, mesmo caindo na Copa do Brasil, o Palmeiras tem mais 2 campeonatos pra disputar. O Corinthians não tem. O Corinthians só, se ele cair no campeonato, na Copa do Brasil agora, ele tem o Campeonato Brasileiro pra cumprir tabela. Sim. Porque o Corinthians não tem elenco pra ser campeão. Então eu acho que o Dorival ele focou as forças ali realmente no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Ele coloca lá no segundo tempo Mateuzinho, Garro, Memphis e Yuri. E no decorrer do jogo ainda entrou o Carrídio. Mas ele já volta do intervalo aí com esses 4 aí pra tentar dar um up. E o Corinthians, Lelê, de verdade, eu não acho que os jogadores fizeram corpo mole. Eles entraram, correram, tocaram a bola, controlaram o jogo, como você falou, e eu concordo, apesar de não ter criado tantas chances claras, mas o Corinthians ele dominou o segundo tempo inteiro. Mas, Lelê, de verdade, cara, o jogador ele já tá com a cabeça também no Palmeiras, mano. Não dá pra desvincular uma coisa da outra. O jogador sabe que ele não vai poder colocar um pé numa dividida um pouco mais forte e perder essa decisão. Então o jogador ele joga controlando o jogo, falando, vamos tentar aqui, dentro do que a gente pode, mas sem pressionar demais, sem jogar como se fosse o jogo da vida, como se fosse uma final de campeonato, porque quarta-feira é a final. Então, Lelê, de verdade, o que aconteceu ontem, independentemente de ter sido um empate, poderia ter sido uma derrota ou uma vitória, pra mim é secundário diante do que o Corinthians tem de expectativa pra quarta-feira. Então esse jogo de ontem é justificável. Eu concordo com você que o Corinthians tem deixado muito a desejar em vários jogos dentro de casa, desperdiçamos pontos assim que foram absurdos. O Corinthians empatou com vitória, Lelê. Com vitória nós conseguimos empatar em casa. Isso daí é ponto perdido. Agora, contra o Fortaleza, por mais que o Fortaleza esteja fazendo o Campeonato Brasileiro aí pra tentar permanecer na Série A, eu acho que essa partida ainda justifica-se, sabe? Justamente por termos aí uma partida aí extremamente decisiva a quarta-feira que vem. Então, é o jogo da vida quarta-feira, é o jogo na casa dos caras e o Corinthians ele precisa, Lelê, de qualquer forma avançar. Porque o Corinthians avançando, ele já ganha uma grana absurda no avanço de fase, porque a Copa do Brasil é o torneio que melhor paga dentro do continente, paga mais que a Libertadores, uma premiação total de Copa do Brasil, supera o prêmio de Libertadores. O Corinthians eliminando o Palmeiras, ele vai para umas quartas de final e vou te falar, torna-se favorito, principalmente pelo momento psicológico. Principalmente pelo momento psicológico. O Corinthians chega grandão numas quartas de final. Então, Lelê, de verdade, mano, a partida de ontem pra mim aí foi irrisório. O que acontecesse ali, independente de vitória, empate ou derrota, pra mim o foco tá lá na quarta-feira. Inclusive, mano, e só acrescentando, viu, Lelê, que você falou, Corinthians, São Paulo e Mirassol são os times que mais empataram. Mais empatam, né? O Corinthians tá entre os 4 times que mais empatam. 7 empates pra cada um. O Corinthians, isso aí. Não, acho que o São Paulo tem um a mais ainda. Lelê, mas agora mano, começou a vencer, né? Não, deixa eu pegar um gancho nisso aí que o Mano falou, porque assim, mano, a gente tá aqui, a gente acaba representando a voz dos torcedores, por ser um programa de torcedor pra torcedor, e até acho importante você falar sobre essa escalação, sobre o que o Dorival optou por colocar em campo ali, visando o derby de quarta-feira, porque eu já vi muitos torcedores criticando, né? Falando que não tinha que ter entrado assim, isso que já, quando vê o time reserva escalado, já começa a cornetagem, já começa a reclamar.
Mas é isso, cara. Primeiro, a gente não tem time pra disputar esses 2 jogos aí com intensidade total, um no domingo, outro na quarta. Infelizmente, a gente não tem. Pela grandeza do clube, pelo valor que ele arrecada, deveria ter uma gestão com um elenco mais qualificado, com um elenco mais robusto? Deveria, mas não tem. Então o Dorival tem que trabalhar com o que ele tem. E ele tinha que poupar mesmo, tinha que entrar aí com o time reserva. O que a gente pode questionar é aquele fator que a gente sempre traz pra debate aqui, né, mano? Que talvez seja melhor entrar com os caras do que colocar no segundo tempo e tudo mais. O Yuri eu já esperava que fosse entrar no segundo tempo, porque como ele tá retornando aí do tempo que ele ficou parado por fratura, é melhor mesmo pra ele entrar no segundo tempo, né? Ele tá voltando ao ritmo, ele já pega os caras mais cansados aí na segunda etapa. Agora os outros, assim, de repente se fosse poupar, não precisava nem entrar em campo. Deixa os caras pra jogar aí na quarta-feira. Só que é óbvio que o pensamento do Dorival era tentar os 3 pontos com o time reserva mesmo, e não deu. Sim. E aí por isso que ele foi colocando os caras no segundo tempo, né? Fazer o quê? E digo mais, ô Lelê, nesse ponto concordo 100% contigo. A ideia do Dorival, ele falou, vou dar uma chance pros caras que estão no banco, vamos ver se os caras contribuem. Se o Corinthians tivesse aí feito 1-0 no primeiro tempo, ou se tivesse ainda 0-0, eu duvido que ele já teria voltado com 4 titulares no segundo tempo. Não teria. Sim, o Corinthians ele produziu no primeiro tempo. Ele poderia ter empatado e até virado, não virou por incompetência. Mas vamos falar a verdade, cara. O Corinthians ele precisa estar inteiro fisicamente pra quarta, e se ele jogasse, por exemplo, os 2 tempos com o titular, como muitos torcedores gostam de falar, quarta-feira no segundo tempo ia ser um Deus nos acuda, Lelê, como costuma ser. O Corinthians no segundo tempo ele costuma morrer. E pra falar a verdade, cara, quarta-feira vai ser um jogo de ataque contra a defesa. O Corinthians ele não vai sair pra cima do Palmeiras propondo o jogo. O Corinthians ele vai jogar igual jogou no primeiro jogo da final do Paulista. Vai jogar por uma bola e tá certo. É assim que o Corinthians se sente à vontade. Mas jogar assim desgasta pra cacete. Porque quem tá com a bola, se bobear, corre menos do que quem tá tentando marcar. E o jogo vai ser isso, cara. Essa é a realidade pra quarta. Ô Lelê, mano, agora eu vou falar pra você. Cada vez que mexe no... Vai cavando, vai aparecendo mais coisa, hein, cara? Parece que é um buraco mesmo sem fim, né? O Ministério Público... Ele ampliou a investigação do Corinthians e apura estelionato, furto e associação criminosa. Né? Além dos cartões de crédito, né, das gestões Andrei Sanches e do William Monteiro, o Ministério Público vai averiguar possível utilização de empresa de fachada. Né? O MPSP né, decidiu ampliar a investigação, né, além de apropriação indébita, e apurar se foram cometidos os crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023. Caramba, cara. Mas eu acho ótimo isso, cara. Sinceramente, mano. É claro que tem toda a questão da exposição ser ruim, né? De você ver o time passando por um momento conturbado como esse. Você tá sempre em página policial em vez de página de esporte aí tudo. Só que, cara, se a gente depender dos caras que estão ali dentro do Parque São Jorge pra que eles fiscalizem, pra que eles levantem as coisas erradas, a gente já viu que a gente não vai a lugar nenhum, que vai continuar sempre na mesmice que tá. Então, pelo menos, a esperança do torcedor é que entrando uma investigação policial, entrando uma investigação de Ministério Público, talvez a gente consiga ficar sabendo, né, dessas coisas obscuras aí que são colocadas pra baixo do tapete, né, no Parque São Jorge, e que talvez esses caras sejam responsabilizados. No relatório ali, mano, de despesas, né, da presidência em outubro de 2023, o órgão suspeita que o clube manteve uma relação com uma empresa de fachada de modo a furtar ou desviar dinheiro, né? Trata-se de um estabelecimento chamado Oliveira Mini Mercado, que faturou quase R$33 mil em 7 notas fiscais entre os dias 18 e 31 de outubro. A reportagem do GE foi até lá, no local, ver se existe esse mercado. Obviamente, a foto aqui mostra que não é uma casa, um endereço ali de fachada. Ô Bento, eu quero ver aí qual vai ser a postura desses conselheiros aí omissos e seletivos agora nessa questão. Porque, por exemplo, quando houve lá já a intervenção da polícia, no caso era um inquérito policial, não tinha nem Ministério Público envolvido, todo mundo já condenava o Augusto ali, lembra? Olha, era não sei o que, bibibi. Todo mundo ali já levantou o dedo, impeachment. Eu quero ver qual vai ser a postura hoje dos conselheiros do Corinthians, os nobres aí do Deliberativo, do CORE, do Conselho Fiscal do clube, para falar a respeito de Duílio e Andrés. Porque agora a gente tá falando também de uma empresa fantasma.
criticaram bastante o Augusto naquela época lá do negócio lá da Vai de Bet, porque usaram uma empresa laranja ali para receber dinheiro. E essa empresa aí, o tal do mini mercado, que nunca foi mini mercado, na Zona Sul, no Jardim Ângela, que recebeu ali em 15 dias aí mais de 30 mil reais. E o Babyliss que compraram lá também, gastando mais de 3 mil reais. Então, são situações, viu, Lelê? São situações que eu tô louco. Tadala também. E te falar, hein? Quem precisava usar um remédio de disfunção erétil é quem tava do outro lado. Porque pra pegar o outro ali é dose. Não, é melhor ser seguinte, que é o conjunto, né? Você deixa a mulher bonita com o Babyliss, né, mano? Aí você toma o Tadala, é a sequência do negócio. E aí era. Não, então, mas é o que eu queria, viu, Bento? É o que eu queria ouvir desses conselheiros omissos e bundões mesmo, bundões. Porque pra atacar o Augusto, e repito, aqui não é a defesa do Augusto, não. Augusto que se tiver culpa mesmo, agora tá sendo indiciado, virou réu no processo, vai ter que devolver 40 milhões aos cofres do clube, junto com o Marcelo Mariano, com o Sérgio Moro, enfim, com todo mundo que tá envolvido nessa... O Cassundé, todo mundo lá vai ter que devolver. A farra acabou, viu? A farra acabou. Nossa. Pois é, mas eu quero ver, RG, a postura desses conselheiros. Porque pra atacar o Augusto, todo mundo é leão. Pra falar do Andrés, todo mundo é gatinho. Então eu quero ver agora qual vai ser a postura desses nobres conselheiros. Inclusive você, Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que paga de paladino, que você olha porque é um absurdo que fizeram com o Corinthians. Tô louco pra ouvir, inclusive uma carta sua, ou uma nota sua, ou uma declaração sua de repúdio ao Andrés. Porque pra falar do Andrés, você é quase mia. Você quase mia. Pra falar do Augusto, você ruge. Não, e outra coisa, mano. Essa postura agora. Outra coisa. Muitos desses caras que estão hoje lá no conselho do clube, eles, quando vão dar entrevista, quando vão pra mídia, eles falam, por exemplo, que são contra o que aconteceu na gestão do Duílio, do Andrés, do Augusto também, e tem que ser contra mesmo o que aconteceu na gestão do Augusto, que foi um escândalo. Mas aí, se você... Escândalo é bom, hein? Se você é tão contra também o que fez o Andrés na sua última gestão, né, e tudo mais, cara, agora é momento de ter atitude, porque só falar não adianta. E aí eu vou estender esse comentário ao próprio Tuma. Porque assim, o Tuma, por muitos anos, quem acompanha bastidor político de Parque São Jorge, o Tuma sempre foi, nos holofotes, um desafeto do Andrés. Sempre foi aquele cara que dava no Andrés, né? O cara que batia de frente com o Andrés em palavras, em reunião, que teve até um pedido dele de tentar empichar o Andrés também e tudo mais. Aí agora, que ele tem a faca e o queijo na mão, porque vazou esse negócio dos cartões corporativos e tal, e ele deu uma coletiva na sexta-feira, ele passou pano pro Andrés, aí eu não entendo mais nada, né, mano? Aí é muito fácil. Você não entende, Lelê? Exatamente, é muito fácil você ficar só falando, porque daí quando convém, porque você sabe que a torcida vai comprar o seu discurso quando você bate no cara, que já tá apanhando, que todo mundo já sabe que fez uma gestão ruim, como foi a do Andrés no último ano dele. E aí, na hora de penalizar esse cara, na hora de pegar e fazer acontecer mesmo, aí todo mundo fica passando pano. Aí é Lelê, conversa pra boi dormir. Ele falou que né? precisa ver no estatuto se tem alguma coisa que dê margem para expulsá-lo do clube. Quer dizer, você fazer uso indevido de um cartão corporativo, ou seja, apropriação indébita. Se isso não for motivo pra expulsar alguém do clube, o que seria? Fora todo o resto, né, mano? Imagina, não é só isso, gente. Quanta coisa. Se esses caras quiserem, eles levantam uma lista de uns 500 itens pra expulsar esses caras do clube. Olha, teve até uma que o Mano mesmo colocou o áudio pra rodar aqui, que o próprio Andrés assumiu que ele poderia ter sido empichado por uma contratação que ele fez do Sub-23, não foi, mano? Então o próprio Andrés sabe dos motivos que ele poderia ser empichado também. Olha, eu gostei desse termo. Então, o Tuma não levantou isso, eu não sei porquê, né? Olha só, o Corinthians teve um lateral português oferecido, tá? A informação vem do jornal lusitano A Bola, mas na verdade eles falavam que havia o interesse do Corinthians no jogador, né? E a gente apurou que o jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? Trata-se de Ricardo Esgaio, de 32 anos, foi oferecido nos últimos dias e o Corinthians está avaliando se, né, contrata o jogador ou não. Ele pertence ao Sporting, é reserva no Sporting de Portugal e inicialmente o Corinthians, né, está olhando com bons olhos, mas enfim, não quer dizer que vai querer contratar. Eu, né, o blend de informações não é para opinião, mas eu, né, sou contra essa contratação. Um lateral de 32 anos, o Corinthians vai ter o lateral Fagner,
vai voltar com 37 no ano que vem, porque né, sofreu uma fratura na perna, a gente não sabe se o Cruzeiro vai querer contratar o Fagner em definitivo ou renovar o empréstimo. Enfim, e aí você vai trazer um lateral de 32 anos, sendo que você teve oferecido o Joaquim Garcia de 24 anos do Vélez e você não quis, é complicado. E o curioso, né, o Joaquim Garcia, o Corinthians nem respondeu, ignorou, né, os investidores e o empresário que estava oferecendo. Já o Sgaio, o Corinthians está analisando com carinho, velho. O jogador de 32 anos é reserva do Sport, tá? Na temporada passada, né, 24-25, que é essa que está começando agora, o Ricardo Sgaio disputou 18 jogos, tá? Enfim, ele foi expulso 2 vezes e marcou um gol, são os números dele. Ele é reserva lá em Portugal, acho que nunca defendeu a seleção portuguesa, pelo menos eu não vi no histórico, tá? Enfim, é um jogador oferecido, lateral direito, 32 anos, o que você acha? Comenta aqui embaixo que eu não quero nem comentar. Corinthians quer sentar com os agentes, o staff de Cauê Furquim para, né, tentar renovar o contrato do jogador, dar a ele aí um aumento salarial, né, gordo, e também, e principalmente, né, o foco é esse, conseguir atualizar a multa rescisória do Cauê Furquim, tá? A ideia do Corinthians é essa, né? Porque existem muitos jogadores do Corinthians, não é só o Cauê Furquim, o Gui Amorim também, os dois que são destaques do Sub-17, mas o Cauê Furquim que pega, que já é destaque do 17, do 20, né? Foi relacionado, inclusive, estava no banco de reservas contra o Fortaleza, né, no time profissional. O Dorival tem gostado demais. E por que o Dorival não colocou em campo até agora? Será que o medo é a vitrine? Né? Será que o Corinthians não quer renovar antes? Eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha, mas eu não tenho essa informação, tá? Foi só uma, né, enfim, aquele discernimento que a gente tem. A ideia do Corinthians é o seguinte, o Cauê Furquim, eles possuem apenas 14 milhões, aí a multa são 14 milhões com taxa indenizatória, tá? Não é nenhuma multa, por quê? Muitos jogadores da base ainda que se destacam, né, tem um primeiro contrato profissional em vigência, com multa rescisória baixa, né, para o mercado interno, caso aí do Cauê Furquim, que possui apenas 14 milhões aí com taxa de indenização, né? O temor é que se repita com o Furquim que aconteceu com o Denner, né, que tinha aí uma multa de mercado nacional muito baixa, né, e acabou indo para o Chelsea. Claro que o Chelsea não usou da multa baixa, tá? Mas eu alertei do Denner lá atrás, isso aqui, ainda bem que alguém começou a pensar nisso no Corinthians. Qual é o medo, tá? Além das janelas que estão abertas aí pelo mundo todo, Alemanha, França, Itália, Espanha, enfim, Inglaterra e, claro, Brasil, existe o medo do Grupo City, por exemplo, comprar o Furquim, colocar no Bahia como ponte para o Manchester City. Por quê? O mercado europeu, né, vai seguir contratando, e recentemente, né, olheiros do Chelsea e do Grupo City, né, que é o dono aí do Bahia, do Manchester City e também do Girona, eles estiveram, né, de olho aí, né, acompanhando de perto, né, partidas da base só para acompanhar o Furquim, tá? Então o Corinthians teme, né, que o Grupo City faça, né, esse trâmite, né, essa manobra, contrata o Furquim para o Bahia, depois leva para o Manchester City. Isso já acontecia muito lá atrás, né? Os mais antigos vão lembrar, a Parmalat fazia muito isso, colocava o jogador no Juventude. Pô, eu lembro que o Cafu chegou aí pro Juventude, olha que loucura, imagina o Cafu no auge sai do São Paulo e vai pro Juventude. Então eles faziam essa ponte, a Parmalat, e colocavam os jogadores no Palmeiras. Então o Corinthians tem que ficar atento mesmo. Vamos aguardar, né, para saber se o Corinthians renova ou então corre o risco aí de perder o Furquim, tá? Bora lá, Fiel. Confesso que esse lateral direito aí que foi oferecido pro Corinthians é meio duvidoso, né? Eu achei engraçado os números que o Samir trouxe, mano. 32 anos de idade, 1 gol e 2 expulsões. Cara, que informações são essas, mano? Geralmente vem quantos cruzamentos, né? Desarme e tal, mas ele teve 2 expulsões, né? E 1 gol. Foi oferecido ao Corinthians, né? Lateral de 32 anos. A gente sabe que essa idade pro futebol vai se tornando cada vez mais, né, irrelevante, né? Então, cada vez mais a gente vê jogadores com idade mais avançada jogando, mas para lateral é um pouco diferente, né? Porque o lateral tem aquela avenida inteira ali para ele correr, então precisa de um pouco mais de velocidade ali, né, cara? Eu não sei, velho, vai depender. Um jogador que tá na reserva, cara, depende quanto vai pagar o Corinthians, né? E tem que olhar os números, a competência, se o cara corre, não corre. Mais um lateral esquerdo, cadê o Palácios, mano? Sabe, não falou que ia sair, não saiu, enfim, cara. A lateral esquerda do Corinthians, se eu soubesse, tinha falado pro Fábio Santos aposentar uns 2 anos pra frente, porque depois que ele saiu dali virou uma bagunça, mano. Virou uma bagunça, mas é isso, cara. E quanto o Cauê Furquim, pelo amor de Deus, mano, tô cansado, velho. Eu não tenho nem o que opinar sobre isso, cara. Pra mim tem falcatrua aí, pra mim tem coisa errada. Não tem. Fala, pessoal, fala que você acha que tá tudo certo o contrato desse moleque.
Como é que o Corinthians vai sentar pra renovar? Já virou mó confusão. Tipo assim, não, o jogador é do Corinthians, é da base. E o Corinthians consegue fazer um problema, criar um problema, cara. Não tem uma inteligência lá, já não era pra ter renovado, já não era pra ele ter mais tempo de contrato. Agora, com todo o assédio que tem em cima dele, né? A Europa vindo assistir, é lógico que o moleque vai levar o contrato lá pra cima. Mas por que não renovou antes? Por que não fez um contrato de 8 anos, 9 anos? Cara, enfim, mano, falando de base, pra mim tá tudo errado lá ainda. Vamos lá, respirar fundo, cara. A gente que é corintiano mesmo fica com um embrulho, mano, ver essas coisas aí. Mas enfim, deixa sua opinião aí pra nós trocar uma ideia a respeito do Cauê Fruquim, desse lateral direito que foi oferecido aí, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, curta aí o vídeo. Se você não for inscrito, aperta no botão aqui pra se inscrever no canal também, beleza? Assim você vai ficar por dentro de todas as informações do Corinthians, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.